amados, convidar todos a ler hoje a palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, capítulo 38, e vamos meditar um pouco sobre Gog, né? Que diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, volta o rosto para Gog, terra de Meseque, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus, coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Eu te trarei de volta, porei anzóis nos teus queixos e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Pérsia, Cuxi, Pute estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gome e todas as suas tropas, a casa de Togarma no extremo norte e todas as suas tropas. Sim, muitos povos estarão contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões que se juntaram a ti, e assume o seu comando. Eu queria começar esse texto comentando aos distintos irmãos, alunos da Palavra de Deus, que você, para compreender o texto, você tem que ler o capítulo 38, 39 e Joel 2, né? Ezequiel 38, capítulo 38 e capítulo 39 e Joel 2, né? Que fala sobre esse assunto, a invasão de Israel pela terra de Gog, né? Gog é o nome, é o líder de Magog, né? É uma pessoa, terra é Magog. Então, para a gente entender bem, vamos exercitar a nossa mente, né? Vamos voltar para o capítulo 10 e no capítulo 11 também de Gênesis, para a gente compreender como se formaram as nações, né? Porque ali temos a tabela das nações, a árvore das nações. Então a gente vê que quando a arca pousou no Monte Ararat, na terra da Armênia, né? Monte Ararat ali pela Armênia, perto da Rússia, logo a gente percebe que os seus filhos saíram, né? Desembarcaram da arca, daquele grande navio, e povoaram as regiões da terra. A gente pode ver que Sem, ele foi pai de Elam, de Assur, de Afaxade, de Lude e de Arã, né? Sem, esse Elam, que é filho de Sem, ele foi o que povoou a Síria. Ele ficou ali pela Assíria, né? Que existe a Síria, existe a Assíria, que é ao norte da Babilônia. Então ele povoou o território da Assíria. E também o povo cigano descende desse Elam. Já Assur, ele ajudou a povoar a Assíria. Já Lude, ele povoou a Turquia, né? E Arã é de onde vem o idioma aramaico. Afaxade, ele, que era o filho também de Sem, ele povoou o território do atual Israel. Então, o Sem, ele tinha Elam, Assur, Afaxade, Lude e Arã, né? E desses, Afaxade povoou Israel, né? Aí a gente tem também os descendentes de Cão, eles povoaram as terras africanas, né, também. Mas ele teve Cuxi, né, o primeiro filho dele, que foi o que povoou a Arábia, começou a povoar a Arábia, o Egito, o Sudão e a Etiópia, né? E teve Misraim, né? Misraim foi o que povoou o Egito. Também ele teve Put, né? O Put foi o que povoou a Líbia. E o Canaã, ele povoou os povos cananitas, né? Aquela região ali da Palestina ali. Os primeiros habitantes eram descendentes de Cã. Então Cã, ele teve Cuxi, né? Teve Misraim, Put e Canaã. Teve 4 filhos, né? Esses filhos, eles ficaram ali mesmo, desceram para a Arábia, né? Passaram
a península do Sinai e povoaram ali a África, né? Já os filhos de Jafer foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, né? O Gomer foi aquele que povoou ali a área dos britânicos, né? A Grã-Bretanha e a Europa, né? Além da Turquia, também a parte da família de Gomer ficou na Turquia. Magog, ele ficou na moderna Rússia, né? E Madai, ele povoou sim a Síria, o Irã, o Iraque e a Índia, né? O Madai. Já Javã, ele povoou, ajudou a povoar a Síria, né? Também ficou ali, parte da família dele ficou pela Síria e pela Grécia, Rússia e Itália, né? E Tubal, ele ficou também na Rússia, né? Uma parte de hoje o território corresponde à Rússia, Espanha e Turquia, é o Tubal. E o Meseque, ele ficou uma parte da família dele na Turquia, ajudou também a povoar a Rússia, a Armênia, a Iugoslávia e Itália também. E o Tiras, ele povoou o Irã, a Turquia e a Rússia. Então a gente vê que esses povos, desses 3 filhos de Noé, descende toda a humanidade atual. E as nações, né? A gente vê que as nações são famílias, né? Famílias de nações. Você vê que os povos russos, os povos eslavos, todos descendem ali de uma mesma família, né? A família de Jafé, assim como os outros povos também que habitam as outras regiões. Em suma, os filhos de Jafé, eles ficaram ali, fixaram residência na Europa. Os filhos de Cã fixaram residência na África e os filhos de Sem ficaram na Ásia, né? Então esses 3 continentes foram os que hoje nós temos, né, as famílias cananitas, a família semitas e a família jafeitas. Então, a partir daí é que nós temos o desenrolar da história humana, né, em nações com nações, sendo que a mais privilegiada foi os descendentes de Sem, pela família de Afaxade, que deles descendeu o Salvador, né, Jesus Cristo. Eu queria me ater também a falar sobre a expressão, né, nos últimos tempos, né, e nos últimos dias. São as expressões que a gente lê tanto em Ezequiel como em Joel. Isso quer dizer que é uma guerra escatológica, não é uma guerra histórica, né? Não é uma guerra que já aconteceu, é uma guerra que irá acontecer. E esse período é um sinal da volta de Jesus, ou a volta de Jesus é o próprio sinal, né? Então, alguns teólogos imaginam que a guerra de Gog e Magog se dará um pouco antes da grande tribulação. Já outros acreditam que se dará um pouco depois que surgir a grande tribulação. Por quê? Um pouco depois do arrebatamento, né? Vamos supor, o arrebatamento acontece amanhã e a guerra de Gog e Magog acontece hoje. O arrebatamento acontece amanhã e amanhã mesmo já começa a guerra de Gog e Magog. Então, a expressão é no fim dos tempos, nos últimos dias, né? É uma guerra que vai acontecer, que vai preceder a grande tribulação, que vai vir antes da grande tribulação. Ou então, como alguns querem, no primeiro período, no primeiro instante, nos 7 anos, logo após o arrebatamento da igreja, né? O certo é que isso vai acontecer, né, nos fins dos tempos, como está na expressão da Bíblia, ou então nos últimos dias. É interessante também a gente notar que haverá uma intervenção divina, né? O Senhor diz que vai colocar os ganchos nos queixos de Gog e Magog, né? E trazer a terra de Israel para punição. Mas por quê, né? A gente vai ver também porque Deus vai punir esse povo. Então a intervenção divina: no monte de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, toda espécie de aves,
de rapina e de animais do campo eu te darei, para que eles te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 4 e 5. Né? Então, a quem essa profecia, né, está falando, né? Com qual nação hoje ocupa esses territórios, né? Como a gente já leu, Magog é descendente é o filho de Jafé, e eles povoaram a Rússia, né? Assim como as outras nações também que são mencionadas, algumas delas ajudaram a povoar a Rússia e também a Turquia, né? Então, a Rússia, sem dúvida, é uma das maiores, ou talvez a maior potência militar do mundo, né? Atualmente, hoje. É a sede do mundo anticristão, do mundo comunista, né? Através da exportação de suas ideias, né? De suas ideologias malignas, que quer um mundo sem Deus, né? Pela literatura, também pelo intercâmbio cultural, pela infiltração, eles infiltram propagandas, infiltram esse tipo de trabalho para rejeitar a cultura judaico-cristã, né? Então, tudo que tem Deus no meio, eles têm ódio, né? Estou falando da ideologia, né? E não dos povos, né? Das pessoas. Então, a infiltração e a radiodifusão faz com que as ideias comunistas no mundo ocidental sejam divulgadas, né? O ódio a Deus, o desrespeito à religião, o ódio a tudo que é sagrado, né? Então, isso é o que eles fazem, né? E a gente vê que em 38:3 e 39:1 o Senhor fala muito bem sobre isso. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque. Né? 39:1 diz: ó filho do homem, profetiza contra Gog, dizendo, assim diz o Senhor Deus. Né? Então, é Deus que está falando. Né? Então, essas pessoas elas estão lutando contra Deus, né? Contra a pessoa de Deus. E é Deus que profetiza contra eles. Por quê? Porque eles ofenderam a Deus, né? Porque eles procuraram afastar as pessoas de Deus. O grande problema do globalismo, do comunismo e de todos os ismos é que eles querem viver uma vida sem Deus. Eles querem tirar Deus da história da humanidade. Eles querem tirar Deus do coração do homem, né? E quando você tenta, você pode até rejeitar Deus, mas quando se tenta colocar pedra de tropeço para que a outra pessoa não venha a conhecer Deus, aí é um pecado triplo, né? É um pecado duplo, porque além de você rejeitar Deus, você ainda luta com todas as forças para outras pessoas não conhecer Deus. Esse é o grande problema de Gog. Gog é como se eu falasse Kizar, como se eu falasse... Algumas pessoas acreditam que é um nome próprio, mas outros dizem que é como se fosse um título. Kizar, Kaiser, Faraó, né? Soberano, rei, como se fosse um título. Né? E quem ocupa esse título é uma pessoa, não é uma nação. A nação é Magog. Então, nunca na história da humanidade houve uma nação que tenha adotado o ateísmo como uma religião oficial, a não ser a Rússia, né? Liderando o bloco soviético. Né? A Rússia está na história como um país que opõe-se a Deus. Né? Os 10 mandamentos do comunismo ele foi subscrito por seus líderes que dizia assim, que não existe Deus. Não existe Deus nenhum. E se porventura existisse, dizem eles, seria proibido a entrada dele na Rússia. Tá? Então eles abertamente eram contra Deus. O líder russo Zinoviev, isso em 1924, ele disse, entramos em luta contra Deus no tempo oportuno, né? Ou no tempo apropriado, e havemos de derrotá-lo em seu mais alto céu, subjugando-o para sempre. Né? Então, os caras eles odiavam Deus. Né? Eles têm
eles têm uma anticultura judaico-cristã, uma anticultura contra tudo aquilo que é bíblico, com tudo aquilo que se refere a Deus. E recentemente a gente estava assistindo uma reportagem em um canal estatal russo e a gente viu na entrevista aquele jornalista exaltando o Putin, né, que é o atual presidente da Rússia, e um agricultor, pelo fator de o Putin dar condições de vida para ele trabalhar a terra, ele dizia assim, o Putin é um deus, né? O Putin é um deus. Você vê como eles chegaram ao ponto de exaltar o seu líder, né? Então, esse líder que eles exaltam será Gog. Então, no futuro próximo, Gog estará aí querendo ser Deus, né? Brincando de ser Deus. Então, é quando Deus vai puxar ele pelo nariz para a terra de Israel e lá ele vai fazer um julgamento com Gog. Então, quem serão os países que irá invadir Israel? Então, a invasão de Israel, ela será pelas nações do norte. Leia Ezequiel 38, 6 e o 15 também, que ele vai citar o nome das nações, né? Gog é o governante de Magog e Tubal na terra de Magog, né? Magog, Meseque e Tubal eram as regiões primitivas ocupadas pelos citas e tártaros, hoje a moderna Rússia, né? Pelos citas e tártaros, o José diz que Magog ocupa a região dos citas, né, e tártaros. José, volume 1, capítulo 6 e 1. Né. Magog converteu-se graficamente em Moscou, né, ou Moscova, e Tubal é a moderna nome para Tobolsk, né, que é duas cidades russas. Né. Gomi, ou Togarma, do 38 e 6, Gomi veio a ser a Germânia, a Alemanha e Togarma vendo a se converter ou a corresponder os territórios da Armênia e da Turquia. É bom a gente entender que essas famílias de nações, elas povoaram inicialmente geograficamente essas terras, né? Mas naquela época que eles viviam em guerra constante, principalmente a partir do século XX, né? Depois, antes da era cristã, então eles se espalhavam ali, então a tribo ia dominando o outro, ia passando, ia povoando até chegar, né, no continente europeu por completo, né? Mas o Gomer e a Togarma, então eram da mesma família, né? Então o Gomer ele veio a se tornar né, na Germânia, que hoje é a Alemanha, e a Togarma corresponde à Turquia e à Armênia, né? Então, os persas, etíopes e Put, está em 38 e 5 de Ezequiel. A Pérsia ela veio a se chamar Irã em 35, mas já em 32, 1935, ela mudou o nome dela de Pérsia para Irã. Em 1932, ela assinou um acordo que em caso de guerra, a Rússia poderia atravessar o seu território para lutar contra os países ali da Mesopotâmia, né? Então, a Etiópia moderna, que ele cita, é a Etiópia, né? Não tem o que dizer, né? E Put é a moderna Líbia, né? Então, é bom também dizer que aquela Etiópia, ela passou a ocupar, segundo alguns, além do território atual da Etiópia, também o Sudão, né? O Sudão também faz parte dessa família de Cush, né? Dos Cuxitas, né? Que, ao contrário de Misraim, que ficou ali no Egito. Então, amados, será que Deus vai levantar alguma nação a favor do povo judeu nesse dia? Vai, né? Deus vai levantar algumas nações também. Em 38 e 15, 38 e 13 de Ezequiel, ele fala que uma das nações que será contra esta invasão será Sebá, né? Sebá foi um neto de Cush, né? O primogênito de Cão. Então Sebá será contra a nação. De acordo com os historiadores antigos, o povo que descende deste nome, ele emigrou para o sul da Arábia, né? Hoje, o nome associa-se com Sabá, país do extremo sul,
segundo Flávio Josefo, ele identificou com a ilha Meros, né, situada entre o Nilo e o afluente da Atibara. Os hebreus conheciam com o nome de Cus, né? Hoje a área ocupada de Seba está localizada no Iêmen, né, na República do Iêmen. Sua posição geográfica, sudoeste da Península Arábica, o Iêmen é limitado ao norte e a leste pela Arábia Saudita, ao sul pelo Mar Vermelho, né? Então, nos tempos clássicos, era conhecida essa região como Arábia Félix, né? Foi a sede de numerosos e opulentos reinos mercantis, né? Um deles era Sheba ou Seba, que floresceu desde mais ou menos 750 a 115 a.C. Os sabaneses ajudaram a Israel na intuição da memória de laços judaizantes. Teve uma época em que, isso está em 1 Reis 10, né? Mas também os sabeus, também, o povo de Seba, teve um reino ali em que eles, como é que eu posso dizer assim, eles tinham laços mais fortes, era como se fosse um reino de Israel fora de Israel, né? Então os laços que eles tinham com os judeus eram muito fortes, né? Isso, o Iêmen, hoje atual Iêmen. Então, 38 e 13 também eles falam nos Dedanitas, né? Os Dedanitas são citados tanto por Isaías no capítulo 21 e 13, como em Jeremias 25 e 23. Esta nação associa-se muito com os Temanitas, descendentes de Ismael, né? Um dos amigos de Jó, Elifaz, pertencia à tribo dos Temanitas, né? Segundo Jó, conforme está escrito em Jó 2 e 11, né? Então, em tempos remotos, era composta de duas tribos, né? Uma de origem semítica, que habitava perto de Edom, e outra de origem cusita, que habitava perto de Ramá. Essa tribo Dedanita se estabeleceu na costa do Golfo. Hoje os Dedanitas têm se fundido com as tribos árabes, né? Então, possivelmente os árabes eles não vão tomar parte na invasão de Gog, vão ser contra Gog, né? Então, Tarsis, né? Tarsis, de acordo com Gênesis 10 e 4, era descendente de Jafé. Heródoto, historiador do 5º século a.C., diz que a tribo que descende de Tarsis se estabeleceu no sul da Espanha. Alguns historiadores modernos opinam que Tarsis seja Gibraltar, né? Era o mais distante porto conhecido de então. Foi para ali que Jonas ele tentou fugir. Jonas 1 e 3, né? Então, Gibraltar é uma península minúscula que está no oeste do Mediterrâneo, encravado na Espanha, mas pertence ao Reino Unido, né? Pertence à Grã-Bretanha. Então, é muito pequeno, mas de um ponto estratégico, né? Porque é através dela que fica entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Então, na desembocadura fica Gibraltar. Então, tinha uma geografia muito importante para uma guerra. Então, os leõezinhos também, que ele cita, possivelmente ele está falando da Grã-Bretanha, está falando dos Estados Unidos, né? De nações do mundo livre que não vão aceitar o ataque de Gog contra a terra de Israel, né? Então, essas nações elas vão rejeitar, elas não vão colocar exército, né? Parece que eles vão ficar só na palavra, né? Só na conversa, né? Igual está acontecendo hoje, a Ucrânia foi invadida pela Rússia e o pessoal não manda exército, dá umas armas, sanções econômicas, mas não manda exército para lutar a favor do país invadido, né? Assim possivelmente também acontecerá na guerra de Gog e Magog. Eles vão só fazer algumas sanções, vão expulsar alguns embaixadores e pronto, vai ficar nisso, né? Não vão mandar exército, mas no entanto eles não vão comungar com a invasão, né? Não vão dizer que eles estão certos, né? Isso no campo diplomático político pode significar alguma coisa, mas na ação não é nada, porque os políticos, a guerra é uma estupidez, né? Os políticos eles enviam os jovens para morrer por eles, né? Enquanto eles estão bem guardados com suas famílias, dentro das suas casas, bem seguros, confortáveis, gordos, né? Os outros, coitados, estão morrendo lá por uma causa que não é, por uma causa mesquinha, né? Que era uma causa da sobrevivência. Quem foi que começou a guerra? 2 cabras políticos
ignorantes, né, que odeiam uns os outros e começam a guerra para os outros morrerem, né, e não eles. Né. A gente tem que lembrar que a guerra, ela não é um jogo de bola, né, não é uma partida de futebol, quando termina tá cada um vai para suas casas viver. Não, a gente tem que pensar que de trás do morto daquele tem uma família, tem filhos, tem irmãos, tem primos, né, tem pai, tem mãe, principalmente se um jovem daquele com 19 anos morre, né? Então não chegou nem a sair agora entrou na juventude e já é mandado para o fronte para morrer. Então a guerra é um absurdo, né? Então é isso que o Gog ele vai querer, né? As pessoas vão enviar as tropas dele para Israel, né? Então o ódio é grande, mas o julgamento de Deus também vai fazer com que essas pessoas sejam punidas, né, pelo mal que está fazendo. Mas qual o motivo que vai levar Gog a invadir Israel, né? Além de querer extirpar a cultura cristã, a cultura judaica do mundo, mas qual o maior interesse dele motivar as nações, essas nações todas, para invadir Israel, para se apropriar de quê? O que Israel tem de importante? Além do deserto do Negev, né? Então, em 38, 11 e 12, a gente vê que as riquezas de Israel, né? As riquezas de Israel é o que atrai, o que vai atrair Gog para essa grande guerra. Alguém pode dizer assim, e em Israel tem alguma riqueza, alguma coisa que chame a atenção além de areia e pedra, né? Porque no filme A Cruzada ele cita que ali só tem pedra, né? Então, o que é Jerusalém? Né? Aí só mostra pedra. Mas não é bem isso, né? A Bíblia tem razão em 38, 11 e 12 de Ezequiel, porque conforme o historiador Júlio Miranda ele pergunta assim, como estão essas riquezas, né? Então, ele diz, ele diz assim, ó, estão em sais que as indústrias de todo o mundo procuram desesperadamente. 22 bilhões de toneladas de cloreto de potássio, toneladas de tremolita, ou seja, asbestos comercial, né? Incluindo as inúmeras toneladas de sais e metais preciosos, há muitos outros, né? E como seria cansativa sua enumeração. Ele diz ainda, nos limitaremos a dizer que a fortuna que pode ser retirada do Mar Morto daria para comprar todos os países de influência muçulmana na Ásia, Europa e Egito, em contrapeso. Isto que já seria muito ainda não é tudo. Pesquisas feitas no subsolo da Palestina revelam que grandes jazidas de minério de ferro, prata, chumbo, antimônio, níquel, tório, tungstênio e o urânio tão procurado atualmente para produzir o isótopo U-235. Né? Se a Palestina não continua a manar leite e mel como no passado, mana rios de ouro, e pode muito bem ser que por causa desses rios de ouro, árabes, ingleses e judeus se matam ali furiosamente. Então, é essa percepção do nosso amigo escritor. Né? Então, também gostaria de citar o texto, né, de Ezequiel 38 e 12 diz assim, assim diz o Senhor, Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, por isso a fim de tomar o despojo, e de arrebatar a presa, e tornar tua mão contra as terras desertas que agora habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado, possessões e habita no meio da terra. Então, esse versículo é bastante atual, por quê? Porque depois de 48, né, a geração que sobreviveu ao Holocausto, que povoou a terra de Israel, era uma geração traumatizada pela guerra. Né? Então, segundo os melhores especialistas, né, para esse trauma passar, tem que passar algumas gerações, né?
algumas gerações depois, para depois eles já esquecerem, as feridas da alma serem saradas, né? Serem curadas, e eles passarem a viver como um povo, né? Mais destemidos, né? Aliás, que não tem esse trauma de conviver, né? Que ter seus parentes próximos mortos em uma guerra tão terrível, em um massacre, né? Em um genocídio tão terrível que foi a solução final. Então, possivelmente esse pessoal já estarão recuperados. E aqui possivelmente estará todo mundo em paz, né? Talvez já pensando que o Ocidente já não tem mais ódio deles, né? E também nem o Oriente, né? Talvez a paz com os árabes já terá sido feita, né? Porque as bombas atômicas, o exército de Israel de prontidão é mais por causa dos ataques palestinos, dos ataques feitos por alguns países árabes, mas a gente já vê que isso está mudando, né? Israel já fez paz com o Egito, com Emirados Árabes, com Catar, com Jordânia e com outros países árabes, né? Então a gente vê que num ataque a Israel por Gog, não vai ter países árabes. E a Pérsia, apesar de ser muçulmana, não é um país árabe, né? É bom a gente dizer também que um dos motivos da invasão de Gog à terra de Israel será a posição geográfica que Israel ocupa, né? Ezequiel 5:5, né? Tem Jerusalém como centro do mundo, né? Então ali é um lugar muito estratégico para qualquer nação que queira dominar, né, os países, né? Então ali é um lugar muito estratégico. Então, a primeiro lugar que eles querem é as riquezas, mas também a Rússia, ela quer ocupar aquele lugar estratégico, né, que fica logo próximo à Europa. Ainda falando sobre as riquezas de Israel, né, que o pessoal que quer mesmo é roubar o território para explorar, né? O livro Israel, Gog e o Anticristo, do Abraão de Almeida, na página 92, ele vai falar sobre a conquista de Jerusalém, né? Ele diz assim: quando Jerusalém foi conquistada pelo general Allenby, em 1917, um geólogo britânico começou a investigar as riquezas do Mar Morto e chegou à conclusão de que a impressionante quantidade de vários sais minerais ali existentes chegava ao valor assombroso de 1,3 trilhões de dólares. Naquela época, o cientista inglês calculou o valor do brômio em 260 milhões, o da potássio em 70 bilhões de dólares e o do cloreto de magnésio de 825 bilhões de dólares, além de grandes valores em outros minerais, desculpa. Então é muito dinheiro, né? Mas na frente ele diz assim: somente a fortuna do Mar Morto foi considerada superior ao valor de todo o ouro já extraído das entranhas da terra, e foi também avaliado como sendo superior a toda a riqueza reunida na Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da Itália. Então é isso. Meus irmãos, nós vemos em Ezequiel 38:2 que Gog é um príncipe. Isso aí, ele não é rei ainda. Como ele não é rei, talvez o seu intento seja reinar de toda a terra, né? Então, ele invadirá Israel por todos os lados, né? E o seu fim, ele invadirá Israel pelo mar, pelo ar e pela terra, né? Com suas tropas, com seus aliados, e o seu fim se dará em um vale ao leste do Mar Morto, né? 39:11 diz assim: naquele dia darei a Gog uma sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao leste do mar, onde se espantarão todos os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e o chamarão o vale de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultar-os e purificar a terra. Então, ali é onde será a sepultura, né? Deus vai agir através dos elementos da natureza, ele convocará a natureza, os animais, os peixes, as aves, para lutar a favor de Israel, né? Então ali eles serão destruídos, né? No vale ao leste do Mar Morto. E ali
os judeus passarão 7 meses para sepultá-los, né? Então, e a gente vê Gog depois, 1000 anos depois a gente vê essa passagem de Gog, vê a guerra de Gog no final dos tempos, né? Depois do milênio, quando Satanás for solto, ele reunirá as pessoas, né? E partirá para Israel na guerra de Gog, né? E Magog, né? No capítulo 20 de Apocalipse, né? Mas ali já se fala não de nações, mas se fala do mundo todo, né? Você vê como a influência continua, né? A influência maligna, né? O mal, e o mal será destruído totalmente, né? Depois do milênio, né? Então, a gente tem que ver também que esses dois eventos estão distantes um do outro por 1000 anos, né? Que é o milênio, né? E mais os 7 da grande tribulação, 1007 anos no mínimo. Então, os nomes Gog e Magog, em Ezequiel capítulo 8 e 9, refere-se como nome que já comentamos, né? Os poderes do norte, né? Chefiados pela Rússia. E, portanto, deve ser antes do milênio. Apocalipse 28, porém, os nomes Gog e Magog são empregados metaforicamente para representar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra e, portanto, só ocorrerá depois do milênio. As nações más, né? Não querem nada com Deus. Mas Rússia deixará de existir, né? Deixará de existir porque depois da guerra de Gog e Magog, aquele maior país do planeta que vai da Ásia à Europa, né? Será que vai deixar de existir depois da guerra de Gog e Magog? Não, né? Nós não acreditamos assim. Joel 2:20 nos diz assim: e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas, né? Porque fez grandes maldades. Então a Rússia não deixará de existir, mas poderá significar que será um pequeno território, né? Toda essa extensão da Terra, o maior país do mundo, ela será um pequeno território que corresponderá pelos desertos da Sibéria, entre o mar de Bering e o Oceano Glacial Ártico, né? Então, entre o deserto da Sibéria, o mar de Bering e o Oceano Glacial Ártico, talvez 1/6 ou menos do que isso do território atual é que existirá como a terra de Magog. Então, será o fim, né? Será o fim dessa grande potência anti-Deus, né? Que se acha que pode lutar contra Deus, né? Então, com a destruição do exército de Gog e Magog, haverá evidência, já estará em evidência o novo Império Romano, né? Que são as 10 nações lá de Daniel, os 10 dedos, né? E, lógico, isso captado pela OTAN e o vazio de poder deixado pela Rússia deixará o caminho aberto ou pronto para o surgimento imediato do anticristo, né? Como líder salvador, líder e salvador da crítica situação mundial, porque esses países têm sido derrotados. Então, ele se levantará, né, como o salvador. Não, agora vai ter paz, por causa que a gente só tem nós armados, né? Então, é aquela questão que você confia no ladrão para não roubar a sua casa. Você paga o ladrão para o ladrão não roubar a sua casa, né? Então, o povo acreditarão que esse homem é o salvador e ele não, como ele tem todas as armas do mundo agora nas suas mãos, não tem mais ninguém para lutar contra ele, ele dará paz ao povo, mas não, né? Ele passará a perseguir o povo e querer ser adorado como Deus. Mas esse já é outro momento da história. Queria só focar nisso, que Gog é esse líder que se levantará nos últimos dias e que o desejo dele é destruir Israel para se apoderar das suas riquezas e da posição estratégica, e que essa terra ela é ocupada principalmente pela atual Rússia, Turquia, Alemanha, Etiópia, Líbia, Egito também, é mencionado o Egito, mas, no entanto, aliás, deixa eu corrigir a fala,
esses países que eu falei, que são a Rússia, a Turquia, a Armênia, e da África a gente tem a Etiópia, a Líbia, né? E possivelmente também o Sudão. E nós temos também da Ásia, nós temos a Pérsia. Então são esses territórios que irão contra Israel e sofrerão uma guerra. Né? Egito não está sendo mencionado. Né? Egito é para outro momento. Então, Deus abençoe vocês todos, que possam meditar cada dia na palavra de Deus, né? E crer que a vinda do Senhor está mais perto do que quando nós aceitamos. Né? Paz do Senhor a todos, e fique com Deus e vamos estudar as Escrituras.